Sejam todos bem-vindos a esta atividade que carinhosamente chamamos Meditação Rosa Cruz. Eu sou o Frater Alessandro Oliveira. Nosso trabalho consistirá de algumas informações sobre a Ordem Rosa Cruz, uma mensagem especialmente preparada, uma reflexão sobre os aspectos mais importantes do texto apresentado e um relaxamento. Começaremos nosso trabalho com a seguinte invocação: Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, que tua divina essência penetre nosso ser e nos purifique de toda impureza de pensamento e de corpo, a fim de que possamos comungar contigo e receber tua iluminação. Assim seja. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Agora iremos fazer a leitura de uma inspiradora mensagem Rosa Cruz para a reflexão de todos. Consciência cósmica. O médico canadense Richard Bucke, num trabalho de mais de 700 páginas intitulado Consciência Cósmica, livro editado no Brasil pela MORC, defende a interessante tese de que estamos em processo evolutivo milenar de consciência. Entre os minerais, não percebemos crescimento notório, reprodução, mobilidade, sensibilidade, etc. Não são reconhecidamente dotados do que poderíamos, à falta de uma expressão mais adequada, chamar de vida como a compreendemos. O reino vegetal, um pouco mais complexo, comporta reprodução, crescimento, alguma mobilidade, como as raízes que penetram o subsolo abaixo seguindo as correntes hídricas ou os galhos que, pontuados por folhas, buscam a luz solar. Com tudo isso, não se tem aceitação científica de qualquer forma de consciência no reino vegetal. Quando chegamos aos animais, o que os caracteriza mais ostensivamente é a percepção de que são efetivamente dotados de uma forma, ainda que rudimentar, de consciência. Uma consciência coletiva, integrada à natureza em sua plenitude. Tem memória, reflexo, mobilidade, reprodução, na maior parte dos casos sexuada, mas não são dotados de uma autoconsciência, ou seja, de serem separados da natureza individualmente. Ao chegarmos aos seres humanos,
percebemos que, além das características simples existentes no reino animal, encontramos o surgimento da autoconsciência, plenamente desenvolvida hoje entre os homens, desde aproximadamente os 3 anos de idade. Esta característica nova, a autoconsciência, começou a surgir entre os primeiros hominídeos em raros e esporádicos casos, nos quais alguns seres humanos, por algum motivo, davam este salto evolutivo naquela direção, via de regra, entre os 35 e 42 anos de idade, passando a partir daí a fazer parte do patrimônio genético-biológico da humanidade. Somente em raros casos de esquizofrenia, oligofrenia, idiotismo ou outra patologia nesta direção, deixa-se de encontrar a consciência de ser alguém à parte da natureza entre os seres humanos. Agora, o avanço mais difícil, segundo o Dr. Buck, há cerca de 5 milênios começam a surgir casos raros e esporádicos, sempre via de regra entre os 35 e os 42 anos de idade, de seres humanos que transcendem a sua condição, atingindo aquilo que o autor chama de consciência cósmica. Dentre os casos perfeitos e completos de consciência cósmica arrolados pelo autor, cito aqui Akenaton, Lao Tse, Moisés, Pitágoras, Buda, Jesus Cristo, São Paulo, Maomé e Walt Whitman. Esta nova consciência, esse novo salto evolutivo, traz consigo algumas características que passam a distinguir seu detentor, quais sejam: iluminação súbita, após um período mais ou menos longo de meditações, numa vida dedicado a ideais religiosos unificadores, o homem cosmicamente iluminado entraria num período mais ou menos prolongado de paz profunda. Grande elevação moral. A consciência cosmicamente iluminada raramente comete erros conscientes ou demonstra ter qualquer defeito na dimensão moral, especificamente falando. Grande elevação intelectual. O homem cosmicamente iluminado está tão distante do homem dotado de mera autoconsciência quanto o indivíduo autoconsciente está distante daquele que manifesta ainda uma consciência indivisível, ou seja, aquele que atingiu a consciência cósmica está para o Homo sapiens como este para com os outros animais. Perda do temor da morte. Pela simples conscientização de que a morte é pura ilusão dos sentidos, não existe um fim para a vida. Esta segue sempre em frente. Imantação da personalidade. Um grande encanto é acrescentado à personalidade do iluminado, fazendo com que se transforme num verdadeiro ímã, atraindo irresistivelmente outros seres também sequiosos por chegar àquele novo degrau evolutivo. Durante alguns minutos, façamos uma reflexão sobre o conteúdo do texto que acabou de ser lido.
Vamos agora procurar relaxar o corpo físico, a fim de que estejamos preparados para o período de meditação. O relaxamento desencadeia a ação de um poder maravilhoso, capaz de produzir efeitos de restauração orgânica, fortalecimento físico, restabelecimento do equilíbrio psíquico e inspiração. Sintam-se o mais confortável possível e fechem os olhos. Com os pés afastados um do outro, apoiados no chão, com as palmas das mãos sobre as pernas, coluna ereta, em uma posição confortável. Vamos agora fazer 3 respirações profundas, diafragmáticas, na seguinte forma: inspirar, reter confortavelmente o ar nos pulmões e exalar. Pela primeira vez, inspirar, reter, exalar. Pela segunda vez, inspirar, reter, exalar. Pela terceira vez, inspirar, reter, exalar. Os Rosa-Cruzes utilizam os sons vocálicos com o objetivo de se harmonizarem com as leis cósmicas e de agirem positivamente sobre o seu ser físico, psíquico e espiritual. O som que vamos emitir é o som Om, que coloca a nossa alma em harmonia com o universo, com o Deus do nosso coração. Vou emitir o som Om em Ré natural acima do Dó central uma vez e em seguida todos juntos emitiremos 3 vezes. Agora todos juntos. Pela primeira vez, inspirar. Pela segunda vez, inspirar. Pela terceira vez, inspirar.
Muito bem. Concentre-se agora nos dedos dos pés. Mentalmente, sinta os dedos dos pés e as solas dos pés, os calcanhares, a parte superior dos pés. Aos poucos, o relaxamento vai subindo. Concentre-se agora na parte inferior das pernas até os joelhos, afrouxando os músculos. Concentre-se agora na parte superior das pernas, sentindo os músculos, afrouxando os músculos, relaxando. Concentre-se agora nos quadris, na cintura, afrouxando bem a cintura. Muito bem. Concentre-se nos dedos das mãos, na palma das mãos, na parte superior das mãos. Mentalmente, sinta as suas mãos, afrouxando bem os músculos, sinta os pulsos, a parte inferior dos braços até os cotovelos. Assim mesmo. A parte superior dos braços até os ombros, afrouxando todos os músculos, calma e tranquilamente. Concentre-se agora nos ombros, nas costas, no tórax, dos ombros até a nuca, e vá afrouxando bem os músculos. Agora, nos músculos da cabeça, afrouxando bem o couro cabeludo, a testa, as sobrancelhas, os olhos, o músculo do rosto, o maxilar inferior, afrouxando bem os músculos do rosto, calma e tranquilamente. Assim mesmo. Permaneça neste estado de relaxamento, de calma e tranquilidade por alguns instantes, renovando as energias do corpo, revitalizando, fortalecendo as suas funções, calma e tranquilamente. Permita que as agradáveis notas musicais e as ondas vibratórias construtivas envolvam todo o teu ser neste momento, em uma aura de saúde, de paz, alegria, bem-estar, com muita saúde e paz, alegria e bem-estar, saúde e paz, alegria e bem-estar. Permaneça neste estado por alguns instantes. Nós continuamos ao seu lado,
lhe dando todo o apoio, você pode descansar calma e tranquilamente, descansando. Aproveitando esse momento de harmonização, envolva-se de virtudes positivas em todo o seu ser. Pense no amor pela sua vida. Envolva-se neste amor. Envolva-se de amor, de luz, de paz, harmonia, esperança, força interior para enfrentar todas as situações. Sinta a força divina penetrando em todo o seu ser. Sinta-se uno com ela, com esta energia vibratória que recarrega todo o seu ser com vibrações positivas. Seja um sol para si mesmo e para os outros. Seja luz, seja um servidor de Deus. Seja sempre melhor, aquele que serve para a glória de Deus e de toda a humanidade. Totalmente harmonizado, uno com Deus. Agora em silêncio, vivencie este momento sublime de paz, de serenidade, de harmonia. Aproveite esta paz interior para entrar em comunhão com as vibrações da energia do amor. Agradecendo por estes momentos de paz, por tudo aquilo que recebeu e por tudo aquilo que certamente irá receber.
Aqueles que se aprofundaram um pouco mais, vamos retornando. Aos poucos o ritmo da respiração vai aumentando, os músculos vão sendo acionados, os movimentos vão retornando. Mexendo os pés, as pernas, os braços, os ombros, a cabeça, retornando à consciência objetiva cada vez mais e mais. Abrindo os olhos, sentindo-se bem. Movimente um pouco mais todo o corpo, retornando completamente à consciência objetiva. Nosso trabalho está concluído. A Ordem Rosa Cruz Amorque agradece a sua participação nesse trabalho e em breve nos reencontraremos para realizarmos um novo encontro. Que todos tenham saúde, sucesso e amor em suas vidas. Paz profunda. Até o nosso próximo encontro.